A gente já está na tela aí com os slides da apresentação de hoje. Então, a gente vai trabalhar falando sobre álgebra booleana. Slides ok aí para todo mundo? Bacana. Então, a gente vai ter, a princípio, 3 leis que regem essa relação de termos na álgebra booleana, tá? E, além das 3 leis, nós vamos ter 13 regras, se eu não estou falhando bem a memória, tá? Então, 3 leis e 13 regras. Peço muita atenção de vocês, porque a gente vai começar a trabalhar com letras e simplificar essas letras. Mas precisa de muita atenção, porque é uma matéria que causa confusão, tá bom? Porque a gente está começando a multiplicar letras, somar letras, então isso aí passa a... Chega um ponto que você está entendendo tudo, aí a cabeça dá um nó, assim, nossa, eu não entendo mais nada. Respira fundo, calma, que as coisas voltam se organizar, a gente volta a entender, tá? Então, a primeira lei que eu apresento para vocês é a lei comutativa. Essa lei comutativa é aquela mesma lei que a gente conhece lá da matemática, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra aqui, é aquela lei que fala que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, se eu tiver numa porta ou uma entrada A na parte de cima aqui, e uma entrada B na parte de baixo, o meu resultado vai ser A mais B. Se eu inverter essas entradas, eu vou representar o meu resultado como B mais A. Mas A mais B e B mais A são equivalentes, são iguais, tá bom? O mesmo serve para a minha porta AND. A ordem das entradas não vai alterar o meu resultado. Então, eu tenho que A vezes B é equivalente a B vezes A. Então, essa lei comutativa aqui, a gente pode, só para reforçar o entendimento, de que a ordem dos fatores não altera o resultado. Não altera a saída. Bom? A segunda lei é a lei que a gente chama de associativa. Tá? Aquela mesma ideia, só que para quando a gente tiver 3 portas. Bom? Quando a gente tem 3 portas, desculpa, 3 entradas, e está trabalhando com 2 portas iguais. Então, se eu tenho 3 entradas, e eu sempre tenho a mesma operação, eu posso somar primeiro B com C, ou A com B, e depois fazer a soma da terceira entrada. Tá? Então, perceba que no meu primeiro termo, que eu faço primeiro a soma de B com C, e depois que eu faço a soma de A. No meu segundo termo, referente à segunda figura ali, primeiro eu somo A e B, e depois que eu faço a soma de C. Tá? Como a gente sempre está trabalhando com as mesmas operações, esse parênteses aqui não faz sentido.
tá bom? Então, o primeiro desenho é equivalente ao segundo. Da mesma forma que essa primeira equação, né, é equivalente ao a segunda equação, tá bom? O mesmo vale para a operação de multiplicação, ou seja, quando a gente está lidando com a porta AND. No primeiro desenho, representado por esta equação, por essa expressão booleana, eu estou fazendo a porta AND de B com C. Tenho como resultado BC. E o resultado disso daí que eu faço outra AND com A, tá? Isso daí é equivalente ao que está no segundo desenho, no qual eu faço uma AND de A com B, tenho como resultado A vezes B, e depois eu faço uma AND deste resultado com a minha entrada C, tá? A gente poderia reescrever este desenho aqui como uma porta AND de 3 entradas, né? Em que a gente ia ter a entrada A, entrada B, entrada C, tá bom? Assim como esse desenho aqui, ó. Ele também poderia ser escrito, resumido, como uma única porta AND de 3 entradas, tá? Assim como a gente poderia simplificar estes dois desenhos referentes à porta OU como uma única porta OU de 3 entradas, em que a gente tem as entradas A, B e C, tá bom? Por fim, Ô, oi, pode falar, Marcelo. uma dúvida. Aí vai ser as três entradas para a mesma porta lógica, independente da porta, né? Pode ser AND, pode ser OR, pode ser XOR, não tem problema, né? A gente, lembrando lá, ó, XOR e XNOR só funciona com duas entradas, tá? As outras, a gente tem entradas ilimitadas, tá bom? Ok, beleza. Obrigado. Outro detalhe, a porta NOT, a gente sempre vai ter uma entrada só, porque a gente não está fazendo comparação de nada. Então, se a gente quer inverter duas entradas, a gente acaba precisando de duas portas NOT, tá? A gente não pode fazer, por exemplo, A, B, junta tudo aqui e vai numa porta NOT. Porque, opa, AB, mas como é que esse AB junta aqui? É soma? É multiplicação? A gente não consegue transmitir essa mesma informação no mesmo canal. E como a porta NOT faz a inversão do que chega nela, então a gente vai precisar trabalhar com a ideia de que cada entrada vai em uma porta NOT específica, tá? Terceira lei, lei distributiva. Da mesma ideia que a gente já tem de matemática, a lei distributiva também funciona. Então, observem que, nesse momento aqui, a gente está trabalhando com adição e subtração. Desculpa, e multiplicação. Na mesma expressão booleana. Ou seja, a gente tem uma adição referente a uma porta OU
e a gente tem uma multiplicação referente a uma porta END. A gente percebe que a adição é feita primeiro, por isso ela é representada entre parênteses, e que o resultado dessa adição que vai ser passar por uma porta END junto com a entrada A. Quando a gente tem isso daqui, a gente pode aplicar a lei distributiva, assim como a gente aplica numa multiplicação. Então, eu vou multiplicar A vezes B e eu vou multiplicar A vezes C. Quando a gente faz essa distribuição a partir de multiplicação, eu vou ter que A vezes B é AB mais A vezes C. Tá? Então, as três leis aí, a lei comutativa, a lei associativa e a nossa lei distributiva, são leis que funcionam a partir da ideia de matemática. Matemática básica que a gente tem. Se a gente for desenhar o circuito equivalente a isso daqui, ele vai ser representado por esse segundo desenho. Então, vocês percebam que o desenho da esquerda já é uma forma simplificada do desenho da direita, né? A gente já usa menos portas no desenho da esquerda do que no desenho da direita. Bom? Até aí, beleza? Beleza. Vamos começar a falar, então, das regrinhas de álgebra booleana. Tá? Primeira regra de álgebra booleana me diz isso daqui, ó. Que se x for igual a uma entrada qualquer, que eu estou chamando de A, mais zero, o meu resultado vai ser A. Alguém consegue interpretar isso daí? O que vocês entendem disso daí? Nada? X mais A. O valor de A é 1, que é a entrada a nível lógico alto, mais 0, a saída vai ser em nível lógico alto. Tá, vamos traduzir isso aí para português, Marcelo. Em uma porta OR, sempre que uma das entradas for zero e a outra tiver valor desconhecido, vou chamar aí de A, a saída será o valor de A. Melhorou a interpretação de vocês aí? O que isso quer dizer? Se eu sei que numa porta ou uma das entradas sempre é zero, o valor da minha saída é sempre igual ao valor da outra entrada que não é zero. Então, se A igual a 1, minha saída é 1. Se A igual a zero, minha saída é zero.
Portanto, se A igual a 1, X igual a 1. Se A igual a 0, X igual a 0. Ficou claro ou querem fazer a tabela verdade disso daí? Ficou claro, Lucas. Podemos ir para a segunda regra? Interessante que a gente entenda bem essas regras, porque nas regras mais da frente, ele vai misturando e utilizando duas ao mesmo tempo, três ao mesmo tempo, tá? Ô, Lucas, tem como dar um exemplo prático dela aí? Vamos pensar em um exemplo prático. Vamos pensar nessa descrição que eu fiz aí para vocês, ó. Um tanque de armazenamento. Nesse tanque eu tenho dois sensores, tá? Então vamos pensar aqui. Um tanque de armazenamento. Nesse tanque eu tenho um sensor de nível alto e eu tenho um sensor de nível baixo, tá bom? Pense na seguinte situação. Você sabe que esse tanque de armazenamento ele foi completado há 2 dias. Então, é claro que o sensor de nível alto não vai estar acionado. Você sabe que o sensor de nível alto, portanto, é 0. Ele não vai estar acionado, porque ninguém completou aquele tanque e esse tanque já foi completado há mais de 2 dias. Então, o resultado do seu alarme, tocar ou não, ou seja, se o alarme tocar, x igual a 1, se o alarme não tocar, x igual a 0. Vai depender exclusivamente se o alarme, se o sensor de nível baixo foi acionado ou não.
como a gente já sabe que o sensor de nível alto é 0, a minha saída depende exclusivamente do meu sensor de nível baixo. No exemplo que eu escrevi aqui para vocês, esse alarme vai sempre estar tocando, né? Porque eu fiz um sensor de nível baixo, normal aberto, né? A gente vai entender essa nomenclatura, ou seja, se tiver líquido nele ou acima dele, ele vai para nível 1. Se ele vai para nível 1, ele vai fazer o alarme tocar. Deu para entender, Marcelo? Beleza, Lucas. Obrigado. Nada. Vamos seguir. A minha segunda regra, ela trata de algo similar. Só que, ao invés de saber que uma das entradas é nível baixo, eu sei que uma das minhas entradas é nível alto. Em uma porta ou, se eu sei que uma das minhas entradas tem nível alto, eu não preciso nem saber o valor da minha segunda entrada. Então, traduzindo para o português, em uma porta OR, se já se sabe. Não, ficou legal isso não. Em uma porta OR, sabendo que uma das entradas possui nível alto, sabe-se também que a saída possui nível alto. Ou seja, a saída não depende do valor da entrada desconhecida. E a gente consegue perceber isso daqui, né? A gente tem uma entrada A, quando ela é 1, a minha saída é 1. A gente tem uma entrada A agora que é 0, mas minha saída continua sendo 1. Então, em uma porta ou, se eu tenho uma entrada igual a 1, eu não preciso conhecer as outras entradas. Aí eu saber a saída. Se eu sei que uma entrada é igual a 1, eu já sei que a minha saída é igual a 1, independente das outras entradas. Tá bom? E a gente pode fazer uma análise de exemplo em cima do mesmo exemplo que eu fiz no anterior, né? Se eu fizer uma porta ou, o meu alarme vai estar sempre soando, porque o nível baixo sempre vai estar acionado. A minha terceira regra também é similar. Só que a gente trocou a nossa porta ou por uma porta AND. E a gente vai fazer análise em cima de uma porta AND. Na porta AND, se eu sei que pelo menos uma entrada é 0, eu já sei minha saída. Ou seja, se pelo menos uma entrada é 0, eu já sei que a minha saída também é 0. E ela não vai depender da entrada que a gente não conhece. Então, a entrada desconhecida pode ser 1 ou pode ser 0.
que não vai influenciar na nossa saída. Então, vamos escrever isso daqui. Tem uma porta END. Então, em uma porta END, sabendo que uma entrada é de nível baixo, a saída também será de nível baixo, independente das outras entradas, tá? Na porta END, eu acho que essa regra 3 ela é até mais fácil de ser memorizada, entendida, porque a gente está fazendo uma multiplicação com zero. E zero vezes qualquer coisa sempre é zero, né? Então, não me interessa qual que é o valor de A. O meu resultado sempre vai ser zero. Perfeito? Expandindo aqui para a nossa análise de END, só que agora a gente está forçando uma entrada em nível alto. Quando a gente sabe que uma entrada é nível alto, em uma porta END, a saída dessa porta END vai depender da entrada desconhecida, tá? Então, percebam aí que a gente trabalhou com porta END e porta OR, sempre conhecendo uma das entradas e chegando a uma conclusão quanto à saída, tá? Então, quando a gente tem a porta OR, sabendo que a entrada é zero, o resultado vai depender da outra entrada. Quando a gente tem a porta OR, sabendo que uma entrada é 1, a saída sempre é 1. Quando a gente tem a porta END, sabendo que uma entrada é 0, a saída sempre é 0. E quando a gente tem a porta END, sabendo que uma entrada é 1, a saída vai depender da outra entrada, tá? Então, vocês percebam aqui que se minha entrada é a minha saída é o valor de A. Ou seja, se A é igual a 0, a minha saída também é 0. Se A é igual a 1, a minha saída também é 1. Tá bom? Então, vamos escrever aqui, manter o padrão do que eu escrevi na porta OU. Tem uma porta END, sempre que uma das entradas for 1 e a outra tiver valor desconhecido, a saída terá o valor de A. Portanto, se A igual a 1, x igual a 1. Se A igual a 0, x igual a 0. Beleza? Quatro primeiras regrinhas ali. Tá ok? Tá ok. Bacana. Quinta regra. Minha quinta regra diz o seguinte. Em uma porta OU,
eu tenho duas entradas iguais, minha saída será minha saída tem valor igual a estas entradas. Então, se as minhas duas entradas são iguais, a minha saída será igual a essas entradas. Se eu tenho as duas entradas as duas entradas zero, a minha saída é zero. Se eu tenho as duas entradas em nível alto, a minha saída é nível alto. Tá? Então, se eu tenho as duas entradas iguais, é sinal que eu estou falando que A ou A. Concordam comigo? Se a gente for escrever a expressão booleana, é A ou A. Porque A tem o valor igual ao de A. E se a saída tem esse mesmo valor de A, eu posso resumir ou simplificar, né, essa soma de A com A simplesmente em A. Tá? Eu posso simplificar ou resumir esta soma de A com A em A. Então, se eu tiver duas coisas iguais se somando, elas são igual a uma coisa dessa. Vamos definir assim. Tá? Então, a nossa regra de simplificação é esta daqui. Se eu tiver, por exemplo, x igual a AB mais AB, eu posso simplificar isto simplesmente como AB. Eu não vou precisar representar isso através de duas portas lógicas. Eu posso representar isso através de uma única porta lógica. Beleza? Regra 6. Trabalhando ainda com porta ou, mas agora a gente está representando duas entradas diferentes. Então, se uma é 0, a outra é 1. Se uma é 1, a outra é 0. Tá? Então, eu estou somando A com o contrário de A. Se eu estou somando A com o contrário de A, eu posso representar em expressão booleana dessa forma aqui, né? A mais o contrário de A. E percebam que sempre que eu somo algo com o oposto dele, o meu resultado é 1. Eu estou fazendo um ou de 0 com 1, porque a gente só tem duas possibilidades. Ou é 0 ou é 1. Então, o oposto de 0 é 1. O oposto de 1 é 0. Eu vou sempre somar 0 com 1. Eu vou sempre fazer uma porta ou de 0 com 1. Se eu estou fazendo uma porta ou que tem pelo menos uma entrada 1, o meu resultado sempre vai ser nível alto. Sempre vai ser nível 1. Ô, Lucas, acho que pra mim aqui tá na tela errada a sua. Você tá na regra 5? Agora Isso, sim, né? isso. Para você não, para todo mundo. Vamos de novo, então? Que eu só falando e vendo já fica confuso, né? Comigo só falando e vocês vendo outra coisa. Verdade.
Então, de novo aqui, ó. Duas entradas opostas. Tá? Então, se eu tenho a outra entrada vai ser o inverso de A. O inverso de A representada por essa barrinha em cima do A. Tá bom? Então, a minha saída X vai ser a soma de A mais A barrado. Em uma porta ou, sempre que isso acontecer, a minha saída vai ter nível alto. Sempre que isso acontecer, a minha saída tem nível alto. Porque eu estou fazendo sempre uma porta ou que vai ter pelo menos uma das entradas em nível alto. E basta que tenha uma das entradas em nível alto para a minha saída ser nível alto. Tá? Então, como que a gente escreveria isso aí, uma explicação em português? Então, em uma porta... Opa, escrevi errado, né? A gente não está falando de N, está falando de OR. Sempre que as entradas forem complementares... Professor, o que é entrada complementar? Lembra lá da operação de complemento. A operação de complemento inverte uma da outra. Tá? Ou seja, sempre que elas forem opostas. Saída terá nível alto. Tá bom? Vamos fazer agora essa análise da porta END. Então, na porta END, que é a nossa regra 7 aí, sempre que as entradas forem iguais, a nossa saída terá o valor da entrada. Sempre que as entradas forem iguais, a saída terá o valor da entrada. Tá? Então, se as entradas são iguais, eu vou representar aí uma porta END por uma multiplicação de duas letras iguais. Eu vou chamar aí de A vezes A. E se o resultado é igual à própria entrada, eu posso simplificar essa multiplicação e chamar isso simplesmente de A. Tá? Então, se a gente for escrever em uma porta END, sempre que as entradas forem iguais, a saída terá o valor das entradas. Perfeito? Vou deixar sublinhado só o que é mais importante aqui, que é a regra final. Vamos fazer agora a análise da porta END quando as entradas forem diferentes. Né? Então, quando as entradas são diferentes ou complementares, ou seja, 1 e 0, 0 e 1. Se elas são complementares, eu represento com A e o complemento de A é A barrado. Tá? Sempre que as entradas são complementares, a minha saída na porta END tem valor igual a 0. Tá bom?
Escrevendo isto, em uma porta end, sempre que houverem entradas complementares, a saída terá nível baixo. Em uma porta end, sempre que houverem entradas complementares, a saída terá nível baixo. Oi? Vamos para 9. 9 também é tranquilinha. Deixa marcado só a regra. E a 9? Quem explica a 9 para mim? Peraí. Pessoal, a Cíntia está comentando aí que está tendo dificuldades no meu áudio. Meu áudio está falhando para vocês? Como é que tá aí? Pra mim, tá tranquilo, Lucas. Pra mim também tá tranquilo. Pode ser instabilidade na rede aí, tá, Cíntia? Ô, Lucas, o meu no início começou a dar esse problema também. Eu tive que sair do computador, reiniciar e voltar de novo e ficou normal. Beleza. Pode ser a internet e a rede oscilando, tá bom? E aí? Alguém quer explicar pra gente a regra 9? Pode Professor, ser. Quem chamou? O William? foi. Sempre que você tiver duas portas inversoras, o resultado será igual à entrada. Isso aí. Sabe aquela brincadeira do português que duas negação viram uma afirmação? Ou dois negativo viram um positivo? Se a gente nega duas vezes, a gente está na realidade afirmando, né? Do rigor do português, se a gente for afirmar assim, eu não comprei nenhuma blusa. Na realidade, você está afirmando que comprou alguma blusa, né? Então, até na hora de usar o português, a gente precisa usar a lógica. Que se a gente nega duas vezes, na realidade a gente está afirmando. Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó. A gente está pegando uma entrada A, negando ela uma vez, em que ela vira a barra, e quando a gente nega de novo, ela volta a ser A. Ou A duas barras. Mas esse A duas barras, percebam aqui, que ele possui o mesmo valor que o A tinha. A valia zero, e esse A duas barras também vale zero. Então, se eles possuem o mesmo valor, eu posso simplificar afirmando que A barrado duas vezes é igual a A. Ou seja, uma dupla negação de uma variável é igual à própria variável. Isso daí funciona tanto para zero, para quando A vale zero, quanto para quando A vale 1. A igual a 1, quando a gente barra, ele vale zero. Quando a gente barra novamente, ele passa a valer 1. Então, uma dupla negação equivale a uma afirmação. Beleza? Querem tomar uma água, respirar? Para a gente partir para 10? Por mim não precisa não, Lucas.
É um total de 12 regras, mais o teorema de De Morgan. Aí só faltou você escrever a regrinha aí, Lucas. Ah, é, né? É. Vamos lá, como que a gente vai escrever essa daqui? Dá para entender assim? Sempre que houver uma dupla negação, podemos simplificar como uma afirmação. Ou vocês conseguem pensar numa forma melhor aí? Acho que assim tá legal, professor. Eu realmente, essa aí é tão simples que até para a gente escrever ela, acho que a melhor forma é essa daí mesmo. Regra 10. Regra 10, vou dar alguns segundinhos para vocês analisarem isso daí. E a gente discutir. Pessoal, enquanto vocês estão analisando aí, deixa um presente no chat. Eu estou vendo que tem muita gente que passa aqui pela nossa aula ao vivo. Às vezes fica até o tempo praticamente todo da aula ao vivo. E na hora que eu vou lançar a chamada, não tem presente nem no chat, não tem nem atividade concluída lá no Classroom e não tem nem respondendo presente lá no Classroom, né? Vocês forem ver lá no Classroom, eu tenho 15 pessoas que responderam presente, 7 que marcaram a tarefa como concluído, sendo que aqui na sala a gente tem, tinha 19, 17, 19 agora, né? Só que 2 sou eu e minha apresentação, né? Ou seja, de qualquer forma, tá faltando alguém. Ô, Lucas, você recebeu o meu ontem que eu te enviei? O seu o quê, Cíntia? O exercício de 1 a 5 aí. Se mandou lá no Classroom, eu recebi. Lá no Classroom, vocês mesmos conseguem ver se foi enviado certinho, tá? Ah, ok, porque eu não tava sabendo mexer aqui, não. Eu até pedi a Janaína para me ajudar. Não, sem problema. Deixa eu ver se eu consigo. O problema é que eu não vou ter nenhum como... que eu vou estar como aluno para mostrar para vocês. Mas quando vocês mandam ou anexam algo, aí fica escrito para vocês que está devolvido. Não é isso ou eu estou errado, pessoal? Ah, não, o meu só tava escrito assim, enviado. É enviado, então. Então foi. Então é isto. Ah, então tá. Deixa eu só conferir se o seu está aqui. Certinho, Cíntia. Aproveitando aqui, eu só recebi 11, tá, turma? Somos 33 e eu só recebi 11. Ô, Lucas, você chegou a analisar a minha questão número 1 da atividade? Fiz agora, Marcelo, que agora que eu lembrei dela. Agora, lembrei não, né? Fui lembrado, né? Ah, obrigado. Deixa eu abrir ela aqui.
Qual que era a que você queria, Marcelo, que a gente fizesse? Não, era só para você dar uma olhada na número 1, porque você tinha usado a porta-end, eu usei a OR. Tá, finalzinho da aula a gente conversa dela, tá, Marcelo? Não, beleza, tranquilo, Lucas. Obrigado. É aquela situação que eu já tinha te adiantado. Vai faltar condição aqui, entendeu? Eu vou te explicar no final da aula quais são essas condições que vão faltar. Vamos lá, regra 10. Alguém se habilita? Rede omite aqui. Pronto. A regra 10, pessoal. Deixa eu até aumentar a nossa tabela para ficar mais visível aqui. A nossa regra 10, ela me coloca aqui esse circuitinho. Então, eu tenho duas entradas, A e B. Essas entradas passam por uma porta AND e o resultado dessas entradas passa depois por uma porta OR. E isso resulta na expressão A mais AB. Todo mundo consegue, sem problemas, perceber que essa expressão, esse circuito, representa essa expressão? Sem problema nenhum. Beleza. Então, para a gente provar que isso daqui, que esse A mais AB pode ser simplificado para A gente vai escrever a tabela verdade disso tudo, tá? Então, tabela da verdade, aquele preenchimento que a gente já está acostumado para as duas entradas. E como a gente tem primeiro passando por uma porta AND, aqui a gente vai fazer o AND de A com B. Então, porta AND de A com B, se tem 0, é 0. Se tem 0, é 0. Se tem 0, é 0. E se tem duas entradas igual a 1, é a única situação em que ela vai ser igual a 1. Nós vamos pegar esse resultado, AB, que é o que está saindo aqui, né? Entrando nessa porta OR. E vamos fazer um OR com o A, que é o que está chegando direto aqui. Tá? Então, o OR significa que sempre que a gente tiver um nível alto, a minha saída é alta. Nessa primeira situação, observem só o que eu coloquei dentro dos retângulos vermelhos, tá? Nesse momento aqui, o B não me interessa,
porque o B já não está fazendo nada. Segunda linha da minha tabela, 0 com 0 também é 0. Terceira linha da minha tabela. Opa, porta ou. Porta ou, se eu tenho uma entrada em nível alto, a saída é nível alto. E a minha última linha, 1 com 1, na porta ou, saída tem nível alto. Tá? Beleza. Preenchemos as tabelas verdades. Agora vamos limpar isso tudo aqui. O que é importante a gente observar? Que o resultado que eu obti, ele é igual na mesma ordem da entrada A. Tá bom? Então, sempre que a gente tiver esta configuração de circuito, que pode ser traduzido nessa expressão booleana, A mais AB, isso vai poder ser simplificado simplesmente como A. Tá? Isso vai poder ser simplificado como A. Beleza? Beleza? Querem prova matemática? Pode ser, Lucas. Prova matemática. Vou colocar em evidência tudo que eu tenho igual. Então, o que eu tenho igual nos dois termos é A. A vezes 1 mais B. Concordam? Se eu fizer a distributiva, aqui, opa. Se eu fizer a distributiva aqui, eu chego de novo em A mais AB. Tranquilo? A gente já viu uma regrinha que diz respeito a isso daqui, ó. A gente já viu uma regrinha que diz respeito a isso daí. 1 mais B, uma porta ou, em que a gente sabe que uma das entradas tem nível alto, vale quanto? Ó, uma porta ou, que a gente já sabe que uma entrada tem nível alto, isso daí tem nível alto, né? Então, a gente vai ter A multiplicando 1. A gente já viu também uma porta AND conhecendo uma entrada igual a 1 e outra entrada desconhecida, chamada de A, ou A vezes 1. E a gente já viu que o resultado disso é A. Tá? Então, no final das contas, a gente consegue chegar à conclusão de que A mais AB é igual a A. Tá? A gente conseguiu fazer isso
através de análise de tabela verdade, e a gente já conseguiu fazer isso aplicando também regras de álgebra booleana, as regras mais simples, para desenvolver uma regra mais elaborada, que é a nossa regra 10. Tá bom? Opa! Beleza? Então, regra 10 é uma regra mais complicada, talvez, só que vocês percebem que, na realidade, a regra 10 veio das regras simples que a gente viu anteriormente. Tá? Onze. Regra 11. Resultado da regra 11 é este daqui, ó. Bom, uma porta ou que tem como entrada A e que tem como outra entrada o inverso de A e B pode ser resumida simplesmente como uma porta ou de A e B. Tá bom? Desculpa, de A ou B. De A ou B. Então vamos lá. Partindo daqui, ó. Partindo daqui. Ele usou a regra 10 para reescrever este A. Tá? E o AB, ele simplesmente pegou aqui e colocou do outro lado da equação. Então, no AB, ele não mexeu. No A barra B. O que ele fez na regra 10? A regra 10 afirma para mim que A é igual a A mais B. Então, ele reescreveu esse A aqui como A mais B. Tá? Ele reescreveu esse A como A mais B. Agora ele usou a regra 7. E ele reescreveu o A, este A aqui, este A aqui, ó, ele reescreveu como AA. Tá? Então, A é igual a AA. Não tem diferença nenhuma. Então, ele reescreveu esse A como AA. Todo o resto, ele só copiou na linha de baixo. Tá bem? Então, ele passou o AB para a linha de baixo. Ele passou o A barra B para a linha de baixo também. Na linha seguinte, ele usou a regra 8. A regra 8 afirma que A multiplicando a barra é igual a 0. Então, se isso vale 0, eu posso acrescentar ele aqui, que ele não vai ter influência nenhuma na minha expressão.
E o resto eu só copiei de novo. A A foi copiado, a B foi copiado, e o A barra B foi copiado. Tá? Ele fez isso tudo para chegar em 4 termos e poder fazer a fatoração. Quando ele fez essa fatoração, isto daqui quer dizer, quando ele fez a fatoração, ele chegou nisto daqui. Como que a gente faz para conferir se o que está o que está dentro do meu retângulo vermelho equivale realmente ao que está dentro do meu retângulo verde aí? Azul. A gente vai pegar o que está dentro do retângulo vermelho e fazer a distributiva. Então, só para a gente conferir, vamos fazer a distributiva do que está dentro do retângulo vermelho. A gente vai ter A vezes A, mais A vezes B, mais A barra vezes A, mais A barra vezes B. Então, quando a gente faz a distributiva, a gente consegue perceber que o resultado é igual ao que estava no retângulo azul. Então, o que eu usei aqui, o que foi usado, foi um recurso matemático de fatoração, tá? Quando a gente consegue escrever isto nesta forma aqui, a gente pode usar outra regra, que é a regra 6. A regra 6 me afirma que A mais A barrado é igual a 1. Então, a gente vai simplesmente substituir o que está no interior do retângulo laranja por 1. E a outra parte da multiplicação, desculpa, da expressão simplesmente se repete. Qualquer coisa multiplicado por 1 é qualquer coisa, ou seja, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente vai chegar no final tendo A mais B, tá? Então, a gente partiu de A mais A barra B e a gente chegou à conclusão de que aquilo é igual a A mais B, tá bom? Percebam que essa daí já é bem mais complexa, né? Porque a gente precisou pensar muito em qual regra que ia funcionar para a gente fazer essas simplificações. Vocês não precisam saber como que chega daqui para cá, tá? É interessante saber somente que isto daqui equivale a isto daqui. Eu fiz para vocês passo a passo para mostrar como que chega, para provar que é válido. Mas o que é importante para a gente é isso daqui, que vocês conheçam essa relação, tá bom? Vamos para 12?
Conseguem provar 12 para mim? Tentem provar 12 aí. Quem terminar primeiro aí pode me chamar que a gente faz uma conferência, tá? Ô, Lucas, não teria como você pôr aquele exemplo de novo, não?
Ô, Lucas, Oi, teria como você colocar na resolução da última regra, por favor? Rapidinho. essa daí? Essa mesmo. Prontinho, pode tirar. Obrigado. Nada. Professor, onde que você achou a barrada aí? Nesse slide aí mesmo? É, pode ser nele. Na realidade, eu parti do A barrado, tá bom? Eu parti dele, ó. De onde eu parti já tinha um A barrado. Não entendi, beleza. Não tinha reparado que tinha barrada aí, sim. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá? Ou ainda estão tentando? Eu tô tentando ainda, mas acho que não vou conseguir não, Lucas. E aí, turma, mais alguém? Quer que espera? Acha que tá com cara boa de que vai sair? Professor, por mim, pode dar prosseguimento aí. Pra mim também. A situação tá feia aqui. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, turma, é aquela ideia de propriedade distributiva. Então, A vezes A, depois A vezes C, depois B vezes A, depois B vezes C. Deixa eu escrever no slide que fica melhor. Então, eu vou fazer A vezes A e depois eu vou fazer A vezes C. Depois eu vou fazer B vezes A e eu vou fazer B vezes C, tá? Quando eu faço isso, o meu resultado é este daí. A vezes A mais A vezes C mais A vezes B mais A mais B vezes C. Desculpa, vamos lá de novo. A vezes A mais A vezes C mais A vezes B mais B vezes C. Resultado da lei distributiva sendo aplicada ali. Próximo passo, isso daqui tem uma cara de que pode ser simplificado, né? Qual regra que a gente consegue aplicar aqui? Querem deixar o quadrinho de regra aqui em cima para a gente ir consultando qual seria interessante a gente aplicar? Seria bom. Essa aí que são quando as duas entradas são iguais, ela dá a entrada. Deixar o quadrinho aqui em cima, ó, só para a gente ir consultando por enquanto.
Então, A vezes A, a gente consegue usar aqui, né? A vezes A, então, a gente substitui por A. Agora a gente vai fazer uma fatoração disso tudo aqui, ó. Tá? A gente vai fazer uma fatoração disso dali. Como assim fatoração? A gente tem que aquilo ali é igual a A que multiplica 1 mais C. Todo mundo concorda? Que daqui eu chego no que está entre circulado ali de vermelho? Sim. Então, eu vou fazer essa fatoração. Tá? Substituir aquele A mais AC por A que multiplica 1 mais C. E aí? Me perdi, professor. Como é que é? Não entendeu esse passo? Eu me perdi no quando ficou um mais C ali. Beleza, vamos lá. Vamos dar uma limpada para dar menos confusão. Eu vou pegar isso daqui, ó. Vou pegar esse A. Mais AC. Então, eu posso reescrever esse A mais AC como A que multiplica 1 mais C, tá? Se a gente fizer a distributiva aqui, A vezes 1 e A vezes C, eu vou chegar de novo em A mais AC, tá? Então, eu posso substituir este A mais AC por A que multiplica 1 mais C. Foi agora? Agora foi, agora deu certo. Beleza. Próximo passo aqui. Então, posso apagar, né? Agora foi. Deixa eu limpar mais um pouquinho aqui. Nossa bagunça. O próximo passo tá aqui, ó. Regra. Regra 2 ali da nossa tabela. Qualquer coisa ou 1 é igual a 1. Então, isso daqui vai ser igual a 1. E eu tenho A multiplicando 1, né? Então, se eu vou ter A multiplicando 1, é igual ao próprio A. Então, pela regra 2, eu vou ter A multiplicando 1, que é igual ao próprio A. Tá? Professor, você pode usar distributivo também no segunda parte, hein? No AB mais BC? Quem que falou foi o William? Foi. É o que a gente ia fazer agora, William. Jogando a distributiva ali, né? Jogando a distributiva, a gente consegue colocar o B em evidência. Na realidade,
O que ele fez aqui... Cadê a caneta? Vamos lá. Na realidade, William, o que você sugeriu foi fazer a distributiva disso daqui com isso daqui, né? A gente Positivo. teria B que multiplica A mais C. E a gente teria um A somando isso daí, tá? Não estaria errado. Só que a gente ia chegar num ponto que a gente não consegue simplificar mais. Pelo menos não usando nossas regrinhas aqui. Então, ao invés de fazer a distributiva destes dois, é mais interessante em termos de simplificação fazer a distributiva destes dois aqui. E nesse caso, a gente coloca o A em evidência. A que multiplica 1 mais P. Nesse caso aqui, de novo, ó, regra 2. Uma porta ou de 1 com qualquer coisa vai ser 1. A vezes 1 é A. Tá? Então, vamos limpar aqui um pouquinho. Usando a regra 2. E por fim, a gente chega no resultado final de que A vezes 1 é A. Tá? Então, a gente conseguiu também partir daqui e chegar aqui. Ou seja, conseguimos provar matematicamente que isso daqui é válido. Tá bom? Repetindo, mais uma vez. É interessante que vocês saibam as regras para poder aplicar Professor, elas e conseguir simplificar circuitos. Oi. eu entendi o que você fez, mas se eu tivesse pegado para fazer a lei distributiva do outro pedaço, não daria. Tipo assim, como eu posso falar? Eu entendi que daria errado. Não ia chegar aqui. Não ia chegar aí, mas por que eu tenho que pegar o primeiro pedaço e não o outro? Tudo Resumindo. bem. É o seguinte, William. Se a gente fizesse a distributiva do outro lado, a gente não ia chegar aqui. Mas ela não estaria errada, tá? Ainda estaria certa. Então, se a gente fizesse a distributiva do outro lado, vamos voltar aqui, ó. Fazendo a distributiva do outro lado, que é disto com isto, né? A gente teria... Deixa eu deletar essa seta aqui para ter um espacinho para escrever. A gente teria A mais B que multiplica A mais C, tá? Em cima disso daqui, a gente não pode fazer mais nada. Então, se a gente for desenhar esse circuito, eu vou ter aqui uma porta ou de A com C. A saída dessa porta ou numa porta AND. E essa porta AND
também recebe o sinal de A. Ficou bagunçado. Deixa eu puxar outro A ali, vai ficar melhor. Então, deixa eu puxar o A aqui de novo. Tenho... Opa, peraí. Viajando aqui. Na realidade, essa porta end é com B, né? Essa porta end aqui é com B. E o resultado dela numa porta OR. Isso daqui não costuma ser feito não, tá, pessoal? Só para a gente aproveitar o espaço ali. Então, a gente teria esse circuito. O que você tem de informação é que esse circuito, ele é equivalente ao circuito, vou desenhar aqui em cima. Um end de B com C. E o resultado disso, um OU com A. Tá? Então, esse circuito aqui, ó, que representa aquela fatoração que você sugeriu, William, ele é equivalente a esse circuito aqui de cima. Eles são equivalentes. Então, não é que um está certo, o outro está errado. Os dois estão certos. Mas o nosso objetivo é sempre simplificar o máximo possível. Então, a gente chegou aqui e viu que não dava para simplificar mais. Então, vamos tentar simplificar deste com este aqui. Tá? Então, foi questão de tentativa para buscar uma simplificação melhor. Tá bom? Beleza. Turma, tem uma tabela verdade aí dos dois circuitinhos. Eu tomando uma coça para desenhar o circuito desenhado aí, ó. Depois vocês podem analisar a tabela verdade, mas o que é interessante vocês perceberem que esta coluna referente à expressão não simplificada é exatamente igual à coluna da expressão simplificada, tá? Depois vocês confiram com calma aí, quando eu enviar o material para vocês. Marcelo, não esqueci do seu exercício, mas para variar eu estourei meu tempo, né? Então amanhã eu começo falando do seu exercício, tá joia? Não, tranquilo. Obrigado, Lucas. Boa E noite. amanhã eu apresento para vocês o Teorema de De Morgan para a gente fechar essa parte toda de álgebra booleana. E semana que vem começar efetivamente a falar de CLP. Bem? Ok, beleza. Turma, tenham um bom resto de noite e até amanhã. Até amanhã. Valeu, professor. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite.